comemoração ao Dia Nacional da Literatura Infantil, a PUC São Paulo promoveu na Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação, a DERDIC, uma exposição sobre o escritor Monteiro Lobato e sua contribuição para a cultura brasileira. Contribuir para o aprendizado e auxiliar no desenvolvimento da linguagem. Estas são algumas das vantagens que o hábito de ler desde a infância promove nas crianças, além do conhecimento da própria cultura brasileira. Você permite que a criança imagine, crie, fantasie. Então, ela forma um processo de representação que é extremamente importante no desenvolvimento mental dessa criança, não é? Além disso, a leitura ajuda na formação do conhecimento, então amplia o universo cultural dessas crianças. Ajuda o desenvolvimento da própria linguagem, pode ajudar num processo de socialização também, porque às vezes uma conta para outra aquilo que está lendo e existem os comentários. Existem muitos autores ou que falam numa linguagem da criança sobre o cotidiano dela, ou que falam sobre a cultura tradicional brasileira, então trazem questões como é o caso da vida no campo, ou como é o caso das lendas brasileiras, a relação dessas lendas com a vida, o nosso processo histórico. Então, eles podem trazer as crianças para realmente tomar conhecimento de todo esse processo cultural e histórico que existe e existiu dentro da sociedade brasileira. Como homenagem a um dos maiores escritores da literatura infantil brasileira, a PUC São Paulo promoveu ações que trouxessem Monteiro Lobato para a universidade e destacassem não só para os alunos, mas também para as comunidades atendidas pelo setor, a importância de sua obra para as crianças. Como o dia 18 foi aniversário de 131 anos de Monteiro Lobato, então resolvemos trazer Monteiro Lobato. Por que Monteiro Lobato? Porque é uma biblioteca e também que as crianças estão lendo muito pouco. Então a gente teve a ideia de vamos fazer o que de Monteiro Lobato? Daí surgiu a ideia de fazer as caricaturas, porque caricatura não tem direito autoral e é só essas coisas. Fizemos as caricaturas e fizemos uns pequenos resumos de livro, as obras mais importantes, um pequeno resumo, que é justamente para estimular a leitura, que eles leiam o resumo e dá vontade de ler a obra, né? Muitas delas nem sabiam quem era o Monteiro Lobato, sabiam um pouquinho da Emília, do Pedrinho, mas quem é que formou esses personagens, né? Então achei isso muito legal, do João, o pessoal da Brinquedoteca, trazer isso para eles, né? Então eles conheceram todos esses personagens, que pra gente era muito vivo, né? Que pra eles está muito longe. E as crianças se identificam muito com eles. Eu creio que seja por causa da boneca, e aqui são deficientes, né? Então são deficientes e é engraçado porque nos próprios vídeos a gente vê alguma coisa das deficiências. Tem um vídeo da Emília que ela chamou o bolo da tia Anastácia, e ela fala que ela não sente gosto, que realmente o boneco não sente o gosto. Então, daí a gente vê também que a falta, eu acho que é nessa falta que eles se identificam, se encontram. Monteiro Lobato foi muito combatido por várias razões, mas ainda a gente tem que resgatar um pouco a questão das nossas raízes. E as nossas crianças estão se voltando muito para aquilo que é um processo de mundialização e de globalização. Então, seria importante resgatar, talvez, a história, um pouco das personagens do Monteiro Lobato, fazer um pouco esse percurso, né, no sentido de sensibilizar mais a população a respeito do que é nosso e da importância e das contribuições desses autores.